É isso aí, Garcia Júnior e a sua longa trajetória no Eu rádio vou te cobrar esportivo. por essa entrevista, eu estou contando a minha vida, que eu não conto para ninguém. Nem pra minha mulher eu conto, eu vou fazer 56 anos de casado com ela agora. E 60 de rádio. E 60 de rádio. Olha só. E quando eu conheci minha mulher, eu queria saber qual era o time dela. Eu sou Logicamente, botafoguense, se ela não fosse botafoguense, eu nunca... Não. Aí namorei, noivei, casei com ela. E é botafoguense que nem eu. Certo. Aí, Garcia, Fui transmitir o jogo. Mas aí, porra, eu colocava a voz tudo direitinho, que nem claro que eu conversava muito. E transmitiu Botafogo 8, São Cristóvão 0, juvenil. Botafogo tinha um timaço, porra. E nós fomos lá fazer, aí Valdir Amaral gostou. Aí narrador de juvenil, ele já me botou para transmitir aspirante. Antigamente tinha aspirante antes do profissional, né? Antes do profissional. E, pô, e aquilo lá já... ou jogadores profissionais que não eram aproveitados. Não, né? jogadores profissionais ficou todo dia, depois se recuperava antes de subir Voltava e voltava pelo aspirante. Foi o Quarentinha, foi o Didi, foi o Garrincha. Rivelino jogou muito no aspirante. Isso aí, então, o Rivelino é outra história à parte da minha vida. Tem história com o Rivelino, Maracanã. E pensei, fui lá, um belo dia, Valdir chega para mim, Garcia, estou indo para a Rádio Globo. Rádio Globo era a 8ª colocada em audiência. 8ª. Continental era primeiro lugar, segundo lugar. Brigava com o Rádio Tupi pela liderança. Brigava com o Rádio Marim que veio. Você nunca ouviu falar em Rádio Marim? Ouvi falar, já ouvi falar. JB, Roquete Pinto. Isso, eu trabalhei na Roquete Pinto, mas trabalhei 2 meses só. E que era uma rádio do Estado, também não pagava nada a ninguém. Falei, pô, será que eu não vou ganhar dinheiro em rádio? Só ganhei dinheiro em rádio com publicidade. Que quem me ensinou a fazer publicidade também foi o Clóvis Filho. Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui na Continental. Eu vou sair da primeiro lugar para ir para o 8º lugar? Pô, não. Mas a Rádio Continental tinha uma coisa de boa. Não pagava, mas eu chegava na rádio, me levava em casa, que eu morava em Ipanema. E eu chegava naquele caminhonete da Rádio Continental, todo mundo falou, Moral. é moral, né? E as garotas ficavam me olhando, eu entrava, subia, Mas em casa. você ficou ou não foi pra Globo? Não fui pra Globo, não. Porque foi com o Valdir Amaral. Olha aí. E a Rádio Continental não pagava nada, ninguém não pagava, nem não era a Telerge, não, era a Companhia Telefônica Brasileira, CTB. E cortava nossas linhas sempre. Então foi aí que eu aprendi a matar telefone, fazer telefone, ficava lá escutando. Quem me ensinou foi o Campanella, que Deus o tem em bom lugar. Campanella era o chefe dos operadores da Carlos rádio. Campanella? Não, era Carlos Campanella. Que aqui em São Paulo tinha um Carlos Campanella. Era o primo dele. Era. O Campanella trabalhava em Rádio Continental, depois foi para a Rádio Globo também, foi para a rádio. Ele trabalhou em 3, 4 rádios, porque ele era muito bom. Isso aí chegou às eliminatórias de Copa do Mundo, eu era repórter. Antigamente repórter podia entrar em campo, entrevistar jogadores, e todo mundo me conhecia. Todo mundo me conhecia. Tem umas fotos aí do Canal 100 aí que aparece você lá no meio do campo, Maracanã. Isso eu estava na Rádio Continental. Mas deixa eu te falar. Aí eu fui ser repórter. Eu era o segundo repórter. Primeiro era o Luiz Fernando. Aí chegou a época de Copa do Mundo. Porra, eu nem esperava ir para a Copa do Mundo. Mas meu timbre de voz era igual ao do Clóvis Filho. O Clóvis Filho passou a ser o primeiro narrador da Rádio Continental. O Valdir foi para a Rádio Globo. E eu passei a ser o 4º narrador da Rádio Continental. Mas meu timbre de voz era igualzinho do Clóvis Filho. E eu não imitava o Clóvis Filho, não. Eu não sou narrador que imitava, não. Eu criava, eu gostava de ouvir rádio. Antigamente você tinha para ouvir rádio de fora, você tinha que ouvir em ondas curtas. Eu ouvia muito meu amigo, passou a ser meu amigo Fiore Giliotti. Depois eu ouvi o Osmar Santos, que o Osmar Santos começou na rádio Vera Cruz, de São Paulo, de Marília. Sabia disso? Não. O Osmar Santos. E eu gostava muito das tiradas dele, cara que vivia só disso.
Então ele lia muito, o Clóvis Filho falou, se você quer ser um bom narrador, leia. E eu li alguns livros, mas li o quê? Monteiro Lobato. Mas no Pedro II eu tinha o professor J.G. de Araújo Jorge. E ele era escritor também. Eu era pobre, de Maré desci. E o primeiro livro que eu ganhei foi do J.G. de Araújo Jorge, meu professor, Besouro contra Vidraça. Era um livro de 385 páginas, pô. Comecei a ler, pô, sabe? A leitura faz você ter experiência, faz você ter um leque de palavras. Desenrola bem, né? E eu lia muito jornal para saber das notícias. Ô Garcia, aí ficou 20 anos na Continental. A primeira Copa do Mundo, 1970. Pela Continental. Pela Continental. Mas eu não esperava ir, pô. Porque eu comecei onde todo mundo terminava, o repórter. Xará. Aí chegou o Gentil, que era o sogro do dono da rádio, que era o vice-governador do estado, Rubem Berardo, ele era o sogro dele. E era o pai da namorada do Gui Marcel, que era dono também da rádio Metropolitana. Existe até hoje a Rádio Metropolitana. E eu fui embora para a Copa do Mundo. Eu já tinha viajado muito, Rio, São Paulo, fazendo transmissões interestaduais, Rio Belo Horizonte, Rio Bahia, Rio Pernambuco. Já era repórter. E antigamente, o rádio mandava os repórteres juntos, né, para passar notícias. A equipe toda aí, né? A equipe toda ia locutor e repórter, e às vezes ia comentarista. Mas tinha que ir o operador, né? Principalmente. Mas como eu era metido, tá? Eu passava na loja, eu comprei um microfone, porque eu não ficava falando microfone dos outros, porque sabe que o locutor gosta de microfone, repórter. Eu tinha já nojo disso aí, então eu comprei um microfone para mim. Microfone, cabo, esse capuzinho, porta-capazinha. E você vai para a Copa do Mundo. Eu falei, pô, mas não tem passaporte. Aí o Clóvis falou, olha, você vai, procura ali na Praça Mauá. Antigamente a Polícia Federal era na Praça Mauá. Fulano de tal. Aí fui lá pro papá, tirei o passaporte em 15 minutos. Eu já tinha nome, Garcia Júnior, pô. E eu dei sorte, sempre que o pessoal que eu procurava era Botafoguense. Clóvis Filho era Botafoguense. O Porto era Botafoguense. Então eu ficava no meio de Botafoguense. Luiz Mendes era Botafoguense. E nós vimos, pô, e amizade. Por isso que eu conheci todo mundo de rádio. E quando eu fui para a Copa do Mundo, o Gentil me deu o quê? Nessa época eu já era casado, recém-casado. Tinha um filhozinho, o Isaac Júnior, que depois passou a ser locutor esportivo também, comigo, na rádio Continental, depois passou a ser Capital. E fui para a Copa do Mundo, adivinha por quê? $500. Para $500 a seleção brasileira, eu embarcava junto com a seleção brasileira, e a rádio, como tinha prestígio, ninguém sabia que era uma rádio que não pagava nada a ninguém. Fez permuta e conseguia passagem com a CBF. Então eu fui junto com os jogadores, antigamente tinha esse negócio, amizade, né? E nós já estávamos em terceiro lugar. Primeiro era Globo, eu maldiçoava quando fui chamado para ir para a Globo, o Valdir não quis ir. Segundo era Tupi, e terceiro era Continental. Mas só tinha fera em rádio. Ou você era bom ou você não parava. Você tinha que ser bom. Você tinha que ser bom para poder divulgar aquilo que você sabia fazer. Qual era meu negócio? Era fazer bem seleção brasileira. Quem era o vice-presidente da CBF? Abílio de Almeida. Aí eu virei para o Abílio, lá no México não foi, na primeira que nós fomos para, se não me engano, fazer excursão da seleção brasileira. Primeiro nós fomos para Venezuela. Aí eu virei para o Abílio para Abílio, e eu não tenho onde ficar no México, e nem tenho dinheiro. Eu tenho aqui, eu estava ainda com uns $500. Não, mentira, não estava com $300, porque $200 eu deixei com a minha mulher para fazer compra. Eu ia passar 60, 70 dias fora de casa,
Eu tinha que deixar algum dinheiro com a minha mulher. Minha mulher já era professora do Estado e recebia também pelo Estado. Mas eu não podia ser sustentado pela minha mulher. Então eu deixei $200, que valia mais ou menos, era 20 mil cruzeiros, eu nem me lembro mais, mas... E ela trocava e comprava, ela sempre foi segura, fazia feira todas, segunda-feira, comprava o que comprava para casa. E fui embora, mas todo dia eu falava, ligava para a rádio e falava com a minha mulher através de rádio, entendeu? Eu ligava para a rádio ligava para minha casa, para falar com a minha mulher, para dar satisfação, como é que está, como é que não está, papapá, como é que está o neném. Xará, mas passou o tempo. Eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa que eu estou sem grana. Mas quando eu viajei, tinha um dirigente do Fluminense, J. Bueri, João Bueri. João Bueri tinha uma loja na Rua da Alfândega que vendia o quê? Linhas, agulhas, e eu já conhecia ele. Um belo dia eu vou lá entrevistar ele antes de viajar, e antigamente existia negócio de 7 de setembro, aquelas fitas verde e amarela, né? Aí eu estou vendo que o Jorge está dizendo, já fora, ninguém quer comprar nada. Naquela época, 1969, já tinha problemas de compra, de venda, de mercadoria. Aí eu falei, você vai jogar fora isso aí? Aí dá aquele estalo na cabeça. Ele falou, pô, me dá isso aqui, tinha aquelas fitas grandes, pô. E eu tinha visto no Maracanã, que eu fui fazer uma entrevista com ele, com o Wilson Simonal, e ele usava umas fitas amarradas na cabeça. Eu falei, pô, eu vou fazer isso. E eu tinha um amigo, tinha era fundo digital, firma de silk screen. Eu falei, eu vou pedir esse cara para fazer para mim umas fitas Avante Brasil. Tá certo, Garcia, daqui a pouquinho a gente volta com as histórias do Garcia Júnior.